Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Eu me agradarei de serem glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com o sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, dá-nos o teu entendimento, Senhor. Dá-nos compreensão da tua palavra para entendermos, Senhor, o que o Senhor revelou na tua palavra por meio do teu profeta. Obrigado pela oportunidade, pela liberdade que temos de ler e meditar na tua palavra, Deus. Que o Senhor faça com que o nosso coração seja grato a ponto de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos revelou. Obrigado pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um casamento, entre outras coisas, é formado por uma união de interesses entre o marido e entre a esposa. Se, em um casamento, o marido e a esposa deixarem de buscar os mesmos interesses ou de considerar os interesses um do outro, o casamento não dá certo. O que vocês diriam se o marido, em vez de dar atenção à sua esposa, ele fica gastando seu tempo com outras coisas, passando tempo demais no trabalho para conquistar algo que é um sonho somente seu e não da sua esposa? E quando chega final de semana, o tempo que ele poderia gastar com sua esposa, como na sexta-feira à noite, por exemplo, a esposa o convida para saírem a um restaurante e deixarem os filhos com os avós para saírem juntos, mas ele diz: eu não posso, eu tenho treino de futebol com os meninos, eu não posso deixar eles na mão. Aí chega o final de semana, em vez de ficar com a sua esposa, ele fica a semana inteira, o final de semana inteiro largado no sofá assistindo televisão. Este marido não está levando em consideração os interesses da sua esposa. Agora imagine por outro lado uma esposa que não leva em consideração os interesses do marido. Uma esposa que, apesar de já terem conversado várias vezes sobre limites nos gastos, limites financeiros, ela aparece toda semana com roupas novas, bolsa nova, aparelhos eletrônicos novos, em que o marido tenta ter contato com a esposa, mas ela repete toda vez. Não há interesse, não há união de interesses. Um casamento assim não dá certo. Esse não é um sermão sobre casamento. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou trazendo essa história para ilustrar como é frequentemente a nossa relação com Deus. Quando se trata da nossa relação com Deus, frequentemente nós colocamos os nossos interesses antes dos interesses de Deus. Nós vivemos esse conflito de interesses, queremos colocar o nosso reino, a nossa vida, os nossos desejos e vontades antes daquilo que Deus nos revelou na sua palavra. E a verdade é que não tem como dar certo. Se Deus não for o
primeiro em nossa vida. Se Deus não for o nosso amor maior em nossa vida, então tudo mais deixará de dar certo. Quando nós colocamos, e somente quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, é que nós encontramos a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, a verdadeira paz, é que nós encontramos aquilo que verdadeiramente sacia o nosso coração, e não quando nós queremos satisfazer os nossos próprios interesses e vontades. Quando o profeta Ageu escreve esse texto, ele escreve esse texto alguns anos depois que o povo retorna da Babilônia. E se você parar para observar quantos textos da palavra de Deus estão relacionados ao cativeiro da Babilônia e o retorno do cativeiro da Babilônia, você vai perceber o quanto essa experiência foi importante na história do povo judeu. O cativeiro babilônico foi um divisor de águas na história da nação de Israel, no caso, a história da nação de Judá, o reino do sul. Depois do cativeiro, o povo retorna para a sua terra, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel, que nós encontramos aqui no primeiro versículo deste livro. Então, sob a liderança de Zorobabel, os judeus retornam da Babilônia, voltam para a sua terra, para Judá. E então eles retornam com grande expectativa, com grande alegria, com grande esperança. E uma das coisas que eles se apressam a fazer é começar a reconstruir o templo do Senhor, que havia sido destruído por Nabucodonosor muitos anos antes. Então eles começam a reconstrução do templo, e nós podemos ver isso no livro de Esdras, capítulo 3, em que o povo lança os fundamentos do templo, a base do templo, a ponto de causar tamanha alegria naquele povo, que muitos dos idosos que haviam visto o primeiro templo e depois do retorno do exílio babilônico haviam visto agora a colocada dos fundamentos do templo, em que eles não se contiveram e caíram em lágrimas e choraram em alta voz. Mas o choro daqueles homens que haviam visto o primeiro templo se confundia com os gritos de alegria daqueles que estavam vendo, que não haviam visto o primeiro templo, mas que estavam vendo o templo do Senhor ser reconstruído. Então, nós vemos isso no livro de Esdras, capítulo 3. Porém, essa alegria, esse vigor não durou muito tempo, porque logo no capítulo seguinte, no capítulo 4 de Esdras, nós vemos os samaritanos, um povo que foi implantado na terra pelos assírios. Eles começaram a fazer oposição contra os judeus. Quando eles viram o templo ser reconstruído, eles queriam desanimar o povo, eles tentavam fazer de tudo para que a obra parasse. Eles chegaram a mandar cartas para o imperador a fim de que a obra fosse paralisada. E, enfim, depois de tamanha pressão, a obra de fato acabou sendo paralisada. Mas aquilo que parecia apenas um contratempo momentâneo acabou se estendendo por longos anos. A reconstrução do templo ficou paralisada por aproximadamente 18 anos. 18 anos sem templo, sem a casa de Deus ser reconstruída. Então, Ageu escreve por mandado de Deus para encorajar o povo a reconstruir a casa, para encorajar o povo a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar. Este é o tema da exposição desta noite. Deus em primeiro lugar. Como você pode e como você deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? A primeira lição que esse texto nos ensina é que você deve colocar Deus em primeiro lugar. Que você deve colocar Deus em primeiro lugar, primeiro, parando de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Veja o que diz o versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote. É interessante nós notarmos que, quando Ageu dirige a sua mensagem, embora que o povo todo esteja em vista, mas ele dirige a sua mensagem a apenas duas pessoas: Zorobabel, que era governador de Judá, e Josué, que era sumo sacerdote. Veja, Zorobabel, aquele homem, como nós dissemos, que trouxe, e sob a liderança dele, trouxe o povo de volta à sua terra, é o primeiro a receber as palavras de Ageu. Como o líder, o governador civil do povo que havia voltado, Zorobabel tinha grande importância, porque o povo costuma
costuma, tende a seguir o exemplo dos seus líderes. Quando uma nação, um estado, uma cidade tem líderes justos, líderes bons, líderes tementes a Deus, o resultado natural é que o povo tenda a seguir o exemplo dos seus líderes. Mas quando os líderes são maus, depravados, quando os líderes são corruptos, como nós vemos na nossa nação, infelizmente, o povo tende a seguir o exemplo dos seus líderes. Então Deus ordena que Zorobabel, a palavra vai primeiro a Zorobabel para estimular, para que por meio dos seus líderes civis o povo seja encorajado a reconstruir o templo. Mas não apenas Zorobabel, como também este segundo homem chamado Josué. Josué, que é identificado aqui como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele era encarregado dos afazeres do templo, dos demais sacerdotes que ali estavam, da vida espiritual do povo de Deus. Então, Josué tinha essa responsabilidade espiritual diante dos judeus. Então Deus ordena, envia a sua mensagem diretamente a ele, para que por meio dele também, da liderança espiritual, o povo fosse encorajado a reconstruir o templo. Então veja, tanto a liderança civil como a liderança religiosa do povo aqui trabalhando em conjunto, para que o povo fosse estimulado e encorajado, até mesmo repreendido, para construir novamente o templo do Senhor, que estava paralisado há tanto tempo. Então nós vemos que quando lideranças piedosas, fiéis, estão no comando, nós tendemos a seguir o seu exemplo. É por isso que nós precisamos estar submissos e reconhecer a importância da liderança da nossa igreja. Aqueles que estão aqui, aqueles que foram escolhidos pela igreja, que foram escolhidos por Deus para representarem o povo, para governarem a igreja por meio dos presbíteros, por meio dos pastores. Essas pessoas, embora não sejam melhores do que as outras, todavia elas receberam uma autoridade de Deus. Autoridade não para dominar, mas para governar a igreja de acordo com aquilo que Ele nos revelou na Sua palavra, de acordo com os ditames da Sua palavra. Por isso que nós precisamos nos submeter a essas pessoas que zelam pelo nosso bem, que zelam pela nossa alma, que zelam pela pregação da palavra de Deus, e para que a igreja viva em paz, em unidade, para que haja harmonia no meio do povo de Deus. Mas não só isso. Os nossos líderes políticos, os nossos líderes da nossa nação, também nós devemos nos submeter a eles na medida em que eles se submetem à palavra de Deus. Naquilo em que as leis do nosso país estão de acordo com a palavra de Deus, nós nos submetemos a elas e devemos nos submeter. Mas naquilo em que eles vão contra a palavra de Deus, nós, por direito de consciência, não podemos e não devemos nos submeter a eles. Porém, se a nossa liderança está submissa à palavra de Deus, nós temos a obrigação de nos submeter, e essa é a primeira coisa que nós podemos observar neste versículo 1. Mas o texto segue, e ele diz, no versículo 2, assim diz o Senhor, Deus aqui se queixando contra as desculpas esfarrapadas que o povo estava dando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo. Que tempo? O tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Veja, depois de tanto tempo, com a obra de reconstrução da casa de Deus paralisada, o povo estava dizendo, ainda não chegou o tempo, não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus, aquele que sonda os corações, aquele que conhece os pensamentos, estava observando tudo aquilo que o povo estava cogitando. Tudo aquilo que o povo estava conversando entre si a respeito da casa do Senhor. Ele viu que o povo estava negligenciando a obra. Ainda não é tempo, o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então Deus se queixa contra o povo e diz, como ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? A minha casa, o templo, está paralisado há 18 anos, fora os 70 anos em que vocês ficaram fora na Babilônia. Então, como ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, Deus está repreendendo o seu povo pela sua negligência, pela sua falta de consideração, pela sua falta de amor para com as coisas de Deus. Aquela grande alegria que nós vimos quando o povo retornou para a sua própria terra, alegria essa que nós vemos muito bem descrita no Salmo 126. Agora essa alegria se tornou em quê? Em falta de consideração, em desprezo. O
povo estava começando a ter as mesmas atitudes pelas quais Deus havia tirado eles da terra, da sua própria terra, e enviado para a Babilônia. Quando nós observamos isso, nós devemos entender que o problema do povo, e muitas vezes o nosso problema também, não é um problema de calendário, não veio ainda o tempo, não chegou ainda o dia. Não é um problema de calendário, é um problema de coração, de falta de comprometimento, de falta de amor com Deus. Quais desculpas você tem dado diante de Deus para não ser tão fiel como você deveria nos seus dias? Que desculpas você tem dado a Deus? Eu não evangelizo os meus familiares e nem os meus colegas de trabalho, nem os meus conhecidos, porque eu sou muito vergonhoso, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha, eu não consigo. Ou eu ainda não tenho sido um contribuinte fiel, um dizimista fiel, um ofertante fiel na casa do Senhor, porque eu estou economizando para conseguir outra coisa que eu acho mais importante no mundo. Ou eu não participo de todos os cultos, não sou um frequentador assíduo dos cultos ao Senhor, porque de vez em quando o meu time do coração joga exatamente no domingo à noite, no horário dos cultos. Que desculpas esfarrapadas você tem dado para não servir a Deus? Veja, não é um problema de calendário, é um problema de coração. Muitas vezes nós colocamos outras coisas antes de Deus, em vez de priorizar a Deus, queremos que essas coisas enchem o nosso coração, e ao fazer isso, nós acabamos fazendo dessas coisas os nossos ídolos, acabamos fazendo dessas coisas os nossos deuses. Veja, não há problema em nós buscarmos o nosso conforto, a nossa felicidade, não há nenhum problema nisso. O problema está quando nós colocamos essas coisas acima das coisas de Deus, acima do próprio Deus, aí está o problema. Imagine um empregado relaxado, um patrão contrata um jovem, e aquele jovem começa a chegar 30, 40 minutos atrasado no serviço. Ele falta quase toda semana. Ele vai 10 vezes por dia no banheiro, e o tempo que ele está ali, ele fica mexendo no celular. Quando chega um cliente na loja, ele nem vai ver o que o cliente está precisando. E ele sempre tem uma justificativa nobre para as suas atitudes. Eu estava com dor de cabeça, o trânsito estava muito pesado, eu estava com algum problema familiar, algum problema pessoal, portanto eu tive que faltar. Veja, ele fala essas coisas, ele dá essas desculpas nobres, entre aspas, para não entregar aquilo que o patrão ordenou. A desculpa não é a falta de tempo, mas é uma falta de comprometimento com a vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos assim com Deus. Deus requer de nós diversas coisas que nós não fazemos por puro relaxamento, porque nós não queremos nos dar ao trabalho, porque nós não queremos abrir mão do nosso conforto para obedecer a Deus. Alguém certa vez disse: ofereça a Deus o que você oferece ao seu, ou melhor, ofereça ao seu patrão o que você oferece a Deus. Veja por quanto tempo você vai ter um emprego. Ofereça ao seu cônjuge o que você oferece a Deus, e veja quanto tempo o seu casamento vai durar. Ofereça aos seus amigos o que você oferece a Deus, e veja por quanto tempo você vai ter amigos. Nós oferecemos pouco demais a Deus. Nós achamos tantas desculpas para driblar as ordens que Deus nos deu. Em vez de nos submeter com alegria, nós acabamos dando essas desculpas. Então, em primeiro lugar, pare de dar desculpas. Como colocar Deus no primeiro lugar? Pare de dar desculpas. Segundo, avalie as suas prioridades. Depois de expor as desculpas do povo, Deus ele diz no versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este tempo, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Deus está perguntando ao povo. Então, depois de mostrar as desculpas do povo, Deus ele então diz por meio do profeta e expõe a hipocrisia do povo, dizendo o seguinte: vocês estão morando em casas luxuosas, vocês estão morando em casas que vocês projetaram bem, casas bem construídas, casas planejadas, casas bem feitas, mas o meu templo permanece em ruínas. Aquilo que é o centro da nação de Israel, que é o templo, aquilo que estava no centro da vida do povo judeu, estava em ruínas, mas enquanto isso o povo saía em busca das suas próprias casas, em busca do seu próprio conforto, em busca de construir casas cheias de
coisas belas, cheia de ornamentos belos, mas a casa de Deus estava em ruínas. Então veja, Deus aqui está confrontando a atitude do povo em não priorizar Deus, ou em colocar os seus próprios interesses, o seu próprio luxo, o seu próprio conforto antes das coisas de Deus. Olhe para a sua própria vida. Como você tem agido diante de Deus? Você tem colocado as coisas de Deus primeiro, ou você tem colocado os seus próprios interesses primeiro? Veja se o seu materialismo pecaminoso, ou se a sua busca por conforto mesquinha não está asfixiando os recursos devidos ao reino de Deus. Olhe para a sua vida e veja se você gasta mais tempo construindo o seu próprio reino na terra, construindo o seu próprio império na terra, o seu conforto, ou se você gasta mais tempo servindo a Deus, buscando as coisas de Deus. Mais uma vez eu digo, não é pecado você trabalhar, você suar para conseguir uma boa vida, uma vida confortável para você, para a sua família. Não é errado você fazer planos para o futuro, para conseguir um emprego melhor, para fazer uma viagem que você deseja muito. Nada disso é pecado, e são coisas boas que nós podemos aproveitar, são bênçãos de Deus. Se você tiver a oportunidade de fazer essas coisas, faça, aproveite a oportunidade. O que você não pode é colocar estas coisas acima de Deus, acima do seu relacionamento com Deus, acima do seu amor e do seu comprometimento com Deus. É isso que você não pode fazer. Se estas coisas estão tirando a sua fidelidade a Deus, você deve abandonar estas coisas, ou redirecionar estas coisas para que sirvam aos interesses de Deus. Sim. Se você está juntando dinheiro para uma viagem que você deseja muito fazer, mas se ao fazer isso, você está deixando de contribuir para a obra do Senhor, pense se isso que você está fazendo está agradando a Deus. Pense se isso que você está fazendo é justo e reto diante de Deus. Pense se, ao ficar em casa aos fins de semana, dizendo, eu estou cansado demais, o meu time joga hoje, eu tenho uma festa para ir hoje, você deixa de ir ao culto com frequência. Pense nisso. Isso que você está fazendo é reto diante de Deus? Quem você está priorizando? A si mesmo, o seu conforto, ou a Deus? É essas coisas que nós temos. São essas coisas que nós temos que nos perguntar. Porém, Ageu continua, e ele diz no versículo 5, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Ou, como diz no hebraico, ele dá a seguinte ideia: considerem no coração os vossos caminhos. Considerai dentro do vosso coração os vossos caminhos. Ou considerem o passado de vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. No que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola curada. Deus aqui está expondo a frustração do povo. Porque aquele povo, mesmo vivendo em casas relativamente luxuosas, em casas bonitas, bem ornamentadas, casas bem aparamentadas, porque apesar disso eles estavam vivendo frustrados? Sempre que o ser humano coloca o seu conforto, os seus luxos e a sua vontade antes da vontade de Deus, ele sempre vai ser frustrado. Ele nunca vai conseguir estar satisfeito, ele nunca vai conseguir estar saciado, porque as coisas desse mundo simplesmente não saciam. As coisas deste mundo simplesmente não trazem contentamento, alegria, não trazem nada disso. Quanto mais nós queremos nos saciar com as coisas do mundo, mais nós vamos ficar frustrados. Mas, se pelo contrário Deus for a nossa prioridade, se o nosso amor estiver acima de tudo em Deus, então mesmo nas tristezas deste mundo, mesmo nas coisas que dão errado na nossa vida, nós não seremos frustrados. Há tristeza na vida cristã, há coisas que dão errado na vida cristã, mas o cristão não é uma pessoa triste. O cristão não é uma pessoa frustrada, ele é uma pessoa alegre, ele tem uma alegria que vai além de todo entendimento, que o mundo não pode compreender. Mas, se você colocar os seus planos, a sua vontade, os seus interesses antes dos interesses de Deus, quando vem a tristeza, o que acontece? Você fica desesperado.
quando as coisas dão errado, o que acontece? Você fica frustrado. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você será uma pessoa infeliz e uma pessoa frustrada. Então coloque Deus em primeiro lugar. Pense nas frustrações da sua vida como um termômetro para checar se você de fato está buscando a Deus em primeiro lugar, ou se você está colocando os seus interesses em primeiro lugar. Veja isso, veja se as frustrações que vocês estão passando não são como disciplinas da aliança, Deus te disciplinando para fazer lembrar que o seu interesse, a sua alegria, a sua prioridade deve estar no Senhor, Ele deve ser a sua grande prioridade. Quando nós estamos sentindo algum tipo de frustração, muito provavelmente é porque nós estamos colocando Deus abaixo das nossas próprias vontades e interesses. Então pense nessas coisas. Veja se você não está sendo disciplinado por Deus por não dar a devida importância à obra do Senhor. Imagine um jarro de vidro, e você tem 2 saquinhos na mão, um saco com areia e outro saco com pedras. E você tem que encher esse vaso tanto com areia como com as pedras. Se você joga primeiro a areia e depois as pedras, a areia ocupa tanto espaço e as pedras não vão caber todas. Muitas delas vão ficar de fora. Mas se primeiro você joga as pedras e depois a areia se acomoda nos espaços entre as pedras e então cabem perfeitamente tanto as pedras quanto a areia. Assim é a nossa vida em relação a Deus. Se nós colocarmos as nossas próprias vontades antes das vontades de Deus, as vontades de Deus não vão caber na nossa vida. Os interesses de Deus não vão caber, vão ficar sobrando. Mas se nós colocarmos primeiro os interesses de Deus, priorizarmos primeiro as coisas de Deus, as demais coisas, irmãos, nós não precisaremos nos preocupar com elas serão naturalmente acrescentadas à nossa vida. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você não precisa se preocupar em buscar felicidade com o momento. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, você não precisa se preocupar com o que acontecerá, se haverá doenças no futuro. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Coloque a sua confiança em Deus e deixe um instante com o Senhor. Descanse. Mas se você colocar a sua vontade primeiro, você viverá sempre frustrado e abatido. Então, como colocar Deus em primeiro lugar? Primeiro, pare de dar desculpas. Segundo, avalie quais são as suas prioridades. E terceiro e último, disponha-se para servir. A partir do versículo 7, o profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Ele repete a mesma ordem que ele havia dado antes, ou seja, considerem dentro do coração de vocês os vossos caminhos. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Depois de fazer o povo reconhecer as suas desculpas esfarrapadas e depois de apresentar ao povo o motivo das frustrações que eles estavam passando, Deus agora dá uma ordem: subam ao monte, levem os materiais e ferramentas necessárias e reconstruam o templo, retomem a obra que estava parada e façam com que a casa do Senhor, a minha casa, diz Deus, seja reedificada. Deus está ordenando que o povo voltasse a fazer aquela obra que estava por dentro parada. E o mais maravilhoso em tudo isso é o que ele diz no final do versículo 8: e dele me agradarei e serei glorificado. Deus, ele é capaz de se alegrar em nós, de ser glorificado em nós, mesmo depois de nós termos sido negligentes para com ele. Ele é capaz de se alegrar e ser glorificado em nós, mesmo depois de nós termos o desprezado, mesmo depois de nós termos colocado ele tão longe do primeiro lugar na lista da nossa vida. Deus ainda é capaz de se agradar conosco. Se nós nos arrependermos, se nós colocarmos ele em primeiro lugar em nossa vida, Deus, ele diz de você: eu me agradarei de você e serei glorificado em você. Deus diz isso a cada um de nós, não porque nós mereçamos, não porque nós sejamos bons, não porque ao fazer isso exista mérito em você, não, mas porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso. Ele é capaz de olhar para você e dizer: não importa como foi a sua vida até aqui, não importa quais pecados você cometeu, não importa o quanto você me desprezou, se você
mudar de comportamento de agora em diante, se você se arrepender, e se você me servir daqui em diante, eu me agradarei de você e serei glorificado em você. Por isso, demonstre o seu arrependimento, não por meio de meras palavras, mas com ações práticas. Não por meio de simplesmente emoções e sensacionalismo e emocionalismo, não, mas por meio de ações que mostrem a Deus o seu arrependimento. Não é à toa que no Novo Testamento, João Batista diz aos fariseus que vêm falar com ele. Ele diz o quê? Mostrai a Deus frutos dignos de arrependimento. Não palavras dignas de arrependimento, não pensamentos dignos de arrependimento, mas ações, frutos que mostrem que vocês estão verdadeiramente arrependidos. Mostre isso a Deus por meio das suas ações. Se você não contribuía, contribua agora. Se você não evangelizava, evangelize agora. Se você não era assíduo nos cultos, nas programações da igreja, seja agora. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, passe a amar a Deus acima de todas as coisas. Agora Deus está nos chamando para nos arrependermos com ações e não apenas com meras palavras. Mas Deus, a partir do versículo 9, Ele começa a explicar as misérias que o povo estava passando, a escassez que o povo estava sentindo. Deus começa a explicar essas coisas. Ele diz, a partir do versículo 9, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, Deus diz, eu dissipei com o sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus serão o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Eu, diz Deus, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho e o azeite, e o que o sol produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Deus está explicando ao povo por quê? Por que eles estavam passando tanta escassez? Por que eles estavam passando tantas necessidades? Porque Deus estava fazendo com que eles passassem essas coisas. E a razão disso era a negligência do povo para com a casa do Senhor. Era a negligência e o desprezo do povo para com os interesses do Senhor. Então Deus diz, Ele estava disciplinando, castigando aquele povo por causa dos seus pecados. Isso nos ensina que nós devemos buscar agradar a Deus acima da nossa própria satisfação e conforto. Servir a Deus deve estar acima do nosso próprio conforto. Servir a Deus deve estar acima da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos e alegrias. Servir a Deus deve vir antes de todas essas coisas. O nosso conforto é algo tão passageiro. Quando nós buscamos o nosso conforto, a nossa alegria, isso é algo que escorre das nossas mãos como se fosse água. Mas quando nós colocamos os interesses de Deus acima dos nossos próprios, aí sim nós encontramos a alegria. Por que muitas vezes nós passamos grandes apertos? Por que muitas vezes nós passamos grandes necessidades? Deus pode permitir essas coisas na nossa vida para nos disciplinar. Não para nos destruir, mas para mostrar que nossa interesse e a nossa alegria deve estar nele. Como ele diz em Deuteronômio capítulo 8, ele diz ao povo, eu deixei vocês terem fome, eu deixei vocês terem sede, eu humilhei vocês no deserto, para que vocês entendam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, agrade a Deus acima do seu próprio conforto, mesmo que isso tenha custo diante de você. Deixe o seu conforto de lado, põe a mão na massa e obedeça a Deus. Evangelize quem tem que ser evangelizado, obedeça quem tem que ser obedecido, perdoe quem tem que ser perdoado, encoraje quem precisa ser encorajado, repreenda quem precisa ser repreendido, pague a quem você precisa pagar e faça tudo conforme a vontade de Deus. Disponha-se para servir, esteja presente na igreja, esteja presente, submeta-se aos seus líderes. Tudo isso Deus espera que nós façamos. Quando eu me mudei para São Paulo há quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás mais ou menos, eu tinha muito receio de dirigir em São Paulo. Eu perdi as contas
conta já de quantas vezes eu saí de São Paulo para vir para Tietê? E eu confesso aos irmãos que somente esse ano é que eu fui decorar o caminho da minha casa até a cidade de Tietê. Eu sempre tinha que usar o GPS. E no começo eu errava muito o caminho. Ou porque não tinha como ultrapassar, fazer uma direção, uma conversão à esquerda ou direita, ou por diversos motivos, por não conhecer o local. Muitas vezes eu errava o caminho. E quando nós erramos o caminho, o GPS que ele faz o quê? Ele recalcula a rota e busca o caminho mais próximo para nos jogar naquela direção que nós estávamos tentando ir para o nosso destino original. Essas palavras de Deus ao povo são como um recalcular do GPS. O povo havia se afastado do caminho que Deus havia ordenado, mas agora Deus estava recalculando o caminho para que eles retornassem à obra que havia ficado parada no tempo. Deus estava oferecendo ao povo o caminho do arrependimento. Deus estava oferecendo ao povo arrependimento para que o povo voltasse a fazer o que era dever deles fazerem. Então veja, Deus oferece isso também a cada um de nós. Deus nos oferece a oportunidade de nós hoje nos colocarmos diante dele, nos arrependermos e passarmos a praticar a vontade de Deus. Quantos de nós passamos a vida longe de Deus? Quantos de nós colocam o seu próprio reino, o seu próprio império antes do reino de Deus? Mas Deus está dando a cada um aqui nesta noite a oportunidade de parar, recalcular a rota e retornar para os caminhos de Deus. Deus dá a cada um de nós essa oportunidade. Nesta noite, todos os dias da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não existe um único dia em que a misericórdia de Deus não é derramada sobre a nossa vida. Mesmo sobre os maus, mesmo sobre os perversos, Jesus diz, mesmo sobre esses, o sol nasce todos os dias. Mesmo sobre os maus e perversos, a chuva cai dos céus continuamente. Agora, se nós nos arrependemos e nós nos colocamos a serviço de Deus, as suas misericórdias nos acompanham de uma maneira muito diferente. Deus não apenas nos dá a sua graça para vivermos vidas confortáveis nesse mundo, mas Ele nos dá a sua graça para nós vivermos eternamente com Ele no céu. Disponha-se para servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E então, e somente então, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Concluindo, abandone pecaminosa pela sua própria casa e invista o seu tempo, os seus recursos, a sua vida naquilo que é eterno, nas coisas que são dignas de serem buscadas, nas coisas que são dignas do nosso esforço. É isso que você deve colocar a sua alegria, o seu contentamento. Entenda que assim como as aves dos céus, elas foram criadas para estenderem as asas e voarem na imensidão azul, e não para ficarem com as suas pernas cravadas nos galhos, assim também Deus criou você para buscar a glória dele, e não para viver buscando as ninharias desse mundo. Deus criou a cada um de nós para esse mundo. Viver para si mesmo é como tentar caminhar tendo asas. Você só viverá o seu melhor diante de Deus quando você se lançar no propósito de glorificar a Deus em tudo aquilo que você faça. Ou, em outras palavras, como Jesus disse, muito melhor do que eu no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 3, ele diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o ensino deste texto. Busque acima de tudo o reino de Deus, acima de tudo a justiça de Deus, e não precisa se preocupar com o restante. Coloque nisso a sua confiança. Mas olhe para Cristo. Enquanto o povo de Ageu trabalhava para reconstruir um templo perecível, feito de pedra e de metais, todos esses materiais perecíveis que se estragam com o tempo, nós servimos a Cristo, aquele que se identificou no Novo Testamento como o verdadeiro templo, o templo indestrutível, aquele que foi morto, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, como diz João no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a 21, Jesus, ele diz: destruam este santuário e eu em 3 dias o reconstruirei. Porém, aqueles que ouviram Jesus falando estas coisas não entenderam, pensaram que Jesus estava falando do templo que Herodes havia construído. Eles disseram:
Este templo demorou 40 anos para ser reconstruído, e você disse que em 3 dias você vai reconstruir. Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. Jesus estava falando do seu próprio corpo que foi morto, mas no 3º dia ressuscitou. Então veja que colocar Jesus em primeiro lugar não é sobre erguer edifícios, construir prédios, mas é sobre render a nossa vida diante daquele que nos fez morada de Deus e que nos libertou da escravidão das prioridades terrenas. Jesus Cristo nos liberta dessas coisas. Ele nos liberta das preocupações deste mundo para servirmos inteiramente a Deus, a fonte da nossa alegria. Mas olhe mais adiante ainda. Olhe para aqueles novos céus e nova terra que Deus tem preparado para nós, para aqueles que nele creem. A nossa dedicação atual a Deus é apenas um ensaio para a eternidade, onde não vai mais haver templos, porque o Senhor e o Cordeiro serão eles mesmos o nosso templo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. João diz assim, a respeito dos novos céus e nova terra: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. No novos céus e nova terra, não vai mais haver necessidade de templos, não vai mais haver necessidade de edifícios como esse em que nós estamos para adorar a Deus. Nós viveremos adorando a Deus eternamente. Invista naquilo que permanece, no novo céu e na nova terra. A nossa única e eterna ocupação será desfrutar e refletir a glória daquele a quem nós colocamos em primeiro lugar aqui, nesta vida. Que esta seja a nossa conduta, a nossa vida, a disposição do nosso coração. Como colocar a Deus em primeiro lugar? Primeiro, pare de dar desculpas. Segundo, avalie as suas prioridades. E terceiro, disponha-se para servir. O Senhor nos abençoe e vamos orar. Meu Santo, nós te damos graças, Pai, pela tua verdade, pela tua palavra. Ó Deus, pela tua repreensão. Nós te damos graças pelo encorajamento que o Senhor nos concede nesta noite. Ajuda-nos a te servir de todo o nosso coração, alma e entendimento. Ó Deus, que a tua bondade esteja conosco